galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Mas não vamos falar de campeonato que estão em curso, vamos falar agora da notícia que surgiu agora de manhã sobre Paulo Guerreiro e diretamente sobre o Internacional. Inter de Porto Alegre, nosso Colorado, torcida ontem fez mais de 1000 visualizações no nosso pós-jogo da grande vitória do Inter sobre o Bahia fora de casa, jogou bem, ganhou de 1 a 0, tirou a diferença, agora só tem a diferença de 1 ponto para o São Paulo. Parabéns ao Inter. Só para, eu não ia nem mais comentar, mas vou comentar. Meus amigos torcedores do Colorado, não é a grande maioria, foi uma pequena parte que não entendeu, ou não quis entender, ou não aceita. Uma coisa é você querer que seja daquela maneira. Outra coisa é a realidade dos fatos. Bom, ontem quando eu fiz análise de como o Internacional ganhou do Bahia. E disse, o Bahia caiu na armadilha do Inter. O que o Inter fez? A mesma coisa que ele fez com o Fluminense aqui. E lá funcionou de novo. Vai funcionar por algumas vezes, outras vezes não vai funcionar. Quando eu faço análise do jeito que o time joga, eu não estou metendo malho. Eu não estou menosprezando a vitória. Não estou. Eu particularmente gosto de time que joga para frente. Que ganha jogando para frente. O Inter ontem jogou, não só ontem. Outro detalhe. Inclusive um monte de torcedor do Inter entrou no canal e falou: Magalhães, o treinador do Inter falou que joga no contra-ataque. O próprio treinador falou que joga por uma bola. Eu sei, eu li isso também. Brigadão. Aqui contra o Fluminense ele disse diversas vezes, a gente precisa apenas de uma bola para ganhar, a gente precisa apenas de uma bola. Ele falou isso. Ponto. Isso eu sabia e é o estilo dele. Muito parecido com o que o Corinthians fazia no passado. Muito parecido com o que o São Paulo faz, muito parecido com o que o Cruzeiro também faz. E isso não é menosprezar o esquema, cada um coloca o esquema que quiser. Está dando certo, é o que importa, não existe esquema perfeito. E ontem eu fiz análise do Internacional, de como o Internacional jogou. O que foi que o Internacional fez? O Internacional puxava o Bahia para cima de você, tentava espaçar a linha do Bahia e fazia bolas longas. Aí um monte de outro falou, o Bahia não joga de bola longa, isso é mentira, tu não entende nada, você é otário, você é burro, não sabe nada, só tá metendo malho. Então você que falou isso, se tiver ainda no canal, entra na estatística do jogo e vê quantos lançamentos o Internacional fez. Tá escrito lá na estatística, o Internacional fez 48 lançamentos. Por quê? É esse o estilo que ele colocou para jogar contra o Bahia. Ele queria aproveitar a velocidade dos seus atacantes. E se deu bem e ganhou. Aí eu tô menosprezando? Lógico que não, pô. Eu só falei a maneira como o Inter jogou. Eu faço a minha análise. O canal é pra fazer análise. Eu faço análise de como o time joga. Por que o time ganhou, por que o time perdeu. Vou acertar sempre? Lógico que não. Lógico que não. É óbvio que vai ter uma hora ou outra que eu vou ver o jogo de uma maneira e não vai ser a maneira certa, até porque eu também sou ser humano. Pô. Então, meus amigos, que eu fiz a gravação do Inter. A grande maioria, obrigado. Aqueles que não entendeu, obrigado também, mas também não preciso ofender igual alguns entraram. E eu vou sempre analisar o jeito que joga. O próximo jogo do Inter, se ele jogar em casa, a maneira como ele jogar, eu vou falar, o Inter jogou em casa, jogou assim, jogou assado, o Inter ganhou por causa disso, o Inter perdeu por causa disso. Eu não fico aqui dando desculpinha. Perdeu por causa do tempo, perdeu por causa disso. Não, o time jogou assim, o time jogou assado. Foi isso que eu fiz. Foi essa a maneira que eu faço a análise de todos os times. Só que tem alguns que só querem escutar o que acha que tem que ser escutado. Então aí fica realmente difícil. Mas todo mundo que acompanhou o vídeo inteiro viu que eu parabenizei o Internacional toda hora e não falei em momento nenhum que o Inter jogou mal. Que o Inter jogou da maneira como o treinador colocou eles para treinar. E eu disse, é um time muito bem treinado, que sabe muito bem o que quer. Ponto. Mas a notícia não é essa. A notícia é sobre o Paulo Guerreiro, galera. Obrigado à torcida do Inter que acompanhou o canal.
sobre o Paulo Guerreiro. Surgiu a notícia hoje de manhã, então estão se verificando, mas como saiu no Globo Esporte, parece que o Eric Faria no Bom Dia Rio que falou, que aquela liminar que o Paulo Guerreiro conseguiu para poder jogar a Copa foi cassada. Com isso, o Paulo Guerreiro não pode jogar mais. E não tem mais recurso. Ele só pode jogar a partir de abril de 2019. Bom, estão se averiguando até onde isso é verdade, pá, coisa e tal. A torcida estava na expectativa danada da estreia do Paulo Guerreiro, só que existem alguns fatos aí que tem que ser separados. Eu vi em alguns canais do YouTube pessoas comemorando o que aconteceu com o Paulo Guerreiro. E tem duas coisas para separar aí, o Paulo Guerreiro e o Internacional. E nesse meio, é óbvio, tem o Flamengo. Bom, primeiramente, eu vou continuar afirmando o que eu disse quando o Paulo Guerreiro era do Flamengo. Para mim, foi sacanagem o que fizeram com o Guerreiro. É uma coisa pessoal contra o cara. Pra manchar o cara e acabar com a carreira do cara. Na boa, já ficou comprovado que ele não se favoreceu em nada. Ele não fez uso de uso pessoal, de uso recreativo, para ganhar mais força, nada disso. Já ficou provado que pode ter sido um lapso de um chá, um monte de gente, inclusive, já ficou provado que a quantidade de substância que foi encontrada não alterou em absolutamente nada o organismo do Paulo Guerreiro. Bom, se não alterou absolutamente em nada, quer dar uma punição em relação à droga, tá, dava ali um ganchozinho ou uma multa, mas não. Estão querendo pegar o Paulo Guerreiro como... E o pior, essa associação aí, esse tribunal, antidoping, na boa, não me passa confiança nenhuma, porque ele não quer ajudar em nada o jogador, ele quer aparecer. Esse tribunal quer aparecer. Completamente injusto o que fizeram com o Paulo Guerreiro. Covardia o que fizeram com o Paulo Guerreiro. Isso é um ponto. Minha visão. Ponto. Segunda coisa é as pessoas estarem curtindo isso. Não acho legal curtir com a desgraça do cara. Na minha visão, o cara não é culpado. Se você acha que ele é culpado, beleza. Mas mesmo assim, pisotear a desgraça dos outros, irmão, eu sou contra. Mas para mim, e já ficou provado, já ficou provado aí que os próprios médicos já falaram isso, que fizeram o exame. Só que tem um outro lado. Muita gente falando, justiça divina. Justiça divina por quê? Quando ele foi punido, ele estava no Flamengo. E ele jogava no Flamengo, só que ele estava pela seleção do Peru. A seleção peruana cometeu um erro com o Paulo Guerreiro. Só que quem foi punido com isso foi o Flamengo, porque o Flamengo ficou sem o Paulo Guerreiro. É óbvio que diante disso, o Flamengo tinha que suspender o contrato dele e não ia pagar. Como é que o Flamengo vai pagar uma coisa? Uma coisa é se ele tivesse sido punido jogando pelo Flamengo, pela Libertadores. Era outros 500. Não foi isso que aconteceu. Ele está na seleção do Peru. Então houve todo aquele imbróglio, ele ficou afastado, pá, coisa e tal. Aí tá perto do contrato, ele queria receber, mas pela legislação ele não precisava receber, porque ele não está jogando pelo Flamengo. O Flamengo, na verdade, foi vítima que ficou sem o jogador. Aí ele veio, jogou a Copa, conseguiu o efeito suspensivo, pá, coisa e tal. O Flamengo falou, não vou me meter, porque o problema não foi com o Flamengo. O problema não foi com o Flamengo, foi com a seleção peruana. Na verdade, o Flamengo tinha que ser até indenizado pela seleção peruana, pela cagada que a direção da seleção do Peru fez. Aí acabou a Copa, ele veio, treinou, ficou jogando. Só que fica tentando renovar. O que ele queria? Ele queria um contrato de mais 3 anos, ganhando a mesma coisa que ele está ganhando. Pô, na boa.
inviável. 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 Além dele querer os direitos do tempo que ele ficou parado. Porra, ele ia querer tirar muito como otário o time do Flamengo. Muito como otário. Além do mais, o Flamengo já tinha adiantado alguns valores para ele, que o Flamengo agora está entrando na justiça, porque o que o Guerreiro fez com o Flamengo, na minha visão, a maneira como ele saiu, foi pela porta os fundos. Não tinha necessidade. Olha só, minha proposta é essa. Vocês não aceitam? Pô, brigadão, galera. Obrigado, mas eu queria, eu preciso, já estou com 30 e poucos anos, eu quero encerrar minha carreira, então quero fazer o meu último bom contrato para coisa e tal. Não, Flamengo, a gente não se interessa, acabou. Mas não, fingiu que estava machucado para coisa e tal, para não fazer o 7º jogo, para poder ser transferido para algum clube. É lógico que o Rodrigo Caetano começou a ficar no meio disso aí, para poder levar ele para o Inter. Saiu pelo Flamengo, pá, coisa e tal, já chegou lá, já falou umas gracinhas, nunca foi recepcionado, pá, coisa e tal, esqueceu do Corinthians, já esqueceu do Flamengo, foi pro Inter. Seja feliz lá. A torcida do Flamengo, é óbvio, com raiva do Guerreiro, tá todo mundo feliz. Eu não acho que ele merecia ter sido punido. Ele agiu não muito ético com o Flamengo? Também acho que não. Porém, ele tem o direito de procurar o que é melhor para ele e o Flamengo tem o direito de procurar o que é melhor para ele. Bom, acabou o contrato, cada um pro seu lado. Ele foi pro Inter. Porém, a minha visão é o seguinte, eu não sei qual é o acordo. Você, meu amigo do Inter, pode até entrar no canal aqui, se souber de mais coisas, coloca aqui até para me ficar informado. Eu não sei qual foi o acordo do Paulo Guerreiro com a direção do Inter. Porque olha só, a direção do Inter era óbvio que sabia que ele estava sob um efeito suspensivo. Que esse efeito suspensivo poderia cair a qualquer momento. Eu duvido muito que o Guerreiro foi para o Internacional e não recebeu absolutamente nada de adiantamento. Duvido muito, porque a empresa que gerencia a carreira do Guerreiro tem um olho deste tamanho, tem uma goela deste tamanho, só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. Eu duvido muito que o Inter não teve que adiantar alguma coisa para o Paulo Guerreiro. É óbvio que deve ter tido no contrato que se ele fosse punido de novo ou caísse, ele permaneceria, como está escrito, parece, que ele permaneceria no Inter, mas sem receber salário. Eu não sei qual é o acordo. Agora, foi e é arriscado o Inter ter contratado o Paulo Guerreiro. Não estou falando nem tecnicamente. Eu acho até que tecnicamente o Guerreiro, mesmo já veterano, vai agregar o Inter. Tecnicamente. Agora, pode ser um grande de um prejuízo. Pode ser um grande de um prejuízo. Porque se o Inter fez um contrato dizendo que mesmo que ele seja punido, ele vai ficar recebendo um valorzinho por isso, é complicado. Porque se ele assinou, exemplo, 3 anos de contrato com o Inter, não sei quanto foi o tempo, assinou o tempo, pô, ele vai ficar recebendo algum valor, mesmo punido? O Inter não tem nada a ver com isso. Agora, se o Inter assinou um contrato sabendo disso, se arriscou. Se arriscou. Aí, para mim, não foi legal o que o Inter fez. Bom, minha opinião. Mas aí, eu não sei como é que foi o contrato. Você, meu amigo do Inter, pode até me dar uma ajuda. Eu, nessa notícia, triste para o Inter, que não vai poder contar, a princípio, com o Paulo Guerreiro até abril do ano que vem. Estava na expectativa danada, fizeram festa para ele, mas não vai poder contar com ele, pelo que está aparecendo, até abril do ano que vem. Provavelmente vai contar com ele na Libertadores, que acredito eu, o Inter vai estar na Libertadores do ano que vem. E o Paulo Guerreiro, infelizmente, a meu ver, injustamente, está sendo punido. Então, meus amigos do Inter, essa foi a notícia, uma notícia boa, não queria que tivesse acontecido isso com o Paulo Guerreiro, queria que ele continuasse jogando, ele
continuando a sua carreira, independente de qual time ele jogue. Também não estou aqui para pisotear na desgraça de ninguém, não acho isso legal, até porque não vejo motivo, sinceramente não vi motivo para ele ser punido. Agora é aguardar aí o desenrolar, que de repente tem alguma solução, apesar de não ter mais para onde recorrer o Paulo Guerreiro, mas de repente surge alguma mudança aí. O que eu fico pensando, se eu sou torcedor do Inter, é que eu não vou querer que o meu time fique no prejuízo. Agora, eu duvido muito que o Paulo Guerreiro foi para o Inter e não recebeu nada de adiantamento. A não ser que ele recebeu de adiantamento e tem alguma coisa no contrato que diga: Paulo Guerreiro, você recebeu X, mas se você for suspenso, você devolve. Não sei. Então, você, meu amigo do Inter aí, que souber como é que foi esse acordo com o Paulo Guerreiro, entre no canal e fale aí pra gente, tá? Meu amigo do Inter, essa foi a notícia do Paulo Guerreiro e do Internacional. Um grande abraço, conto com vocês, com a participação de vocês aí, coloca o comentário e a gente vai batendo o nosso papo até a próxima rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!